Então eu tenho plena convicção de que Deus ele marcou esse dia para nós estarmos juntos nesse exato momento. E o que vai surgir aqui hoje, eu tenho certeza que vai impactar, transformar e levar esperança para muitas pessoas que através desse conteúdo vão poder viver uma vida melhor. E tudo isso não é para minha honra, nem para honra e glória de vocês. É para honra e glória do nome do Senhor. Pô, cara, Deus sempre teve tão presente assim em sua vida? Você sempre sentiu isso aí? Cara, isso é interessante porque, sim, o nosso problema não é Deus estar próximo. O nosso problema é nós estarmos próximos. Quando Paulo ele escreve aos Romanos, ele diz: o que nos separará do amor de Deus? E ele vai listar os elementos e os desafios que naturalmente iriam testar qualquer relação. Largura, profundidade, pobreza, fome, perigo, batalhas espirituais. E nas relações naturais, eu acredito que esses elementos provocariam uma separação. Porque se você está perto de alguém e essas coisas começam a sobreviver pela pessoa, a maioria abandona. Você não vai ficar do lado de alguém que está sendo bombardeado a todo tempo. Mas Paulo ele escreve que nada, nem isso, nos separa do amor de Deus. E eu sou levado a perguntar, mas se isso não me separa do amor de Deus, por que nem sempre eu o sinto? Porque eu não procuro. É minha responsabilidade. Entende? Deus ele sempre se manifestou. Só que aí vai vir um detalhe. Eu sempre senti esse amor. E isso daí é algo muito poderoso. Eu era criancinha, eu tinha por volta de 3 a 5 anos de idade. Não me lembro com exatidão a minha idade, mas lembro da memória. E eu morava num barraco que era um corredor. Aí no final desse corredor, você virava à direita, era um barraco de madeira. E aí tinha a porta. Aí na hora da porta, né, tinha a nossa casa ali. E eu lembro que eu era criança e eu tive um sonho. Que eu, como criança, vinha correndo, entrava pelo corredor e entrava em casa. Sempre, todos os dias. Jogando bola na rua, fazia isso. E aí nesse sonho eu entrei correndo no beco. E quando eu virei para minha casa, eu vi uma pessoa de costas. E aí na hora que eu olhei, não era meu pai, não era minha mãe. Eu tomei um susto. Eu olhei assim e eu vi que essa pessoa, né, essa figura, tava com uma roupa branca. E aí, criança, eu lembro que eu fiquei olhando e essa pessoa se virou para mim. E quando essa pessoa se virou para mim, eu não consegui ver o rosto dela. Porque o rosto dela brilhava muito. E eu criança, eu olhei para aquilo ali, eu fiquei assim, encantado, né, admirado. E eu olhava, e quanto mais eu olhava, mais eu queria olhar. E aquilo me chamava, e eu acordei. E eu fui falar para minha mãe. E aí minha mãe começou a chorar e falou assim: filho, você viu Jesus. Isso é interessante. Então desde cedo o Senhor ele se fez presente na minha vida. Eu perdi meu pai com 11 anos de idade. Ele cuidou de mim. E depois disso, diversos outros problemas surgiram, mas ele cuidou de mim. Tive depressão, outras agonias, outras perdas, só que o Senhor sempre esteve presente. Quando eu me atentei em posicionar, de fato, a minha vida e me render à graça, aí sim as coisas mudaram de uma outra maneira. Porque o Senhor, ele bate a porta. Só que quem vai contar a história não é quem deixa a porta fechada. É quem abre a porta. Você lembra desse momento, sua vida? Lembro. 2016. 2016 não, perdão. Eu tinha 16 anos e foi em 2009. Eu tinha um grande sonho de ser jogador de futebol, como a maioria dos brasileiros. E, infelizmente, esse sonho não se realizou para mim naquele momento. Então, me senti muito mal, frustrado. Mudei de escola e quando você muda de escola, você não realizou o sonho. Você não conhece mais ninguém do novo lugar que você vai. Então, eu fiquei muito mal com aquilo. E aquilo foi um gatilho poderoso de uma depressão que já estava ali. Eu tinha indícios. Só que você é pobre, mora numa favela, não tem tempo para ter depressão. Então as pessoas vão achar que é preguiça, que você não tem o que fazer da vida. E eu lembro que a minha vida não tinha significado, não tinha sentido. Eu me sentia muito vazio. E essa era a minha dor, sabe? A balada não preenchia, a festa não preenchia. Eu olhava aquilo e eu me sentia ainda mais vazio. E eu não sentia feliz. Não tinha significado a minha vida. E eu lembro que um dia chegaram pra mim e falaram assim, ó, vamos no culto? Minha mãe falou assim, vamos no culto com a mamãe? Eu falei assim, não gostava da igreja, né? É um lugar chato. E aí eu fui. E quando eu fui, eu não me lembro de fato qual que era a palavra que estava sendo ministrada de maneira assim, clara, né? Mas eu me lembro de uma coisa que foi muito poderosa, que na hora que o pastor ele fez o apelo,
que na hora encerrando o culto, né, a galera vai e fala assim, tem alguém aqui que quer entregar a sua vida ao Senhor, né, aceitar Jesus na sua vida, quando na verdade é o contrário, né, pedir para que Ele me aceite. E aí meu coração queimou de uma maneira que eu pensei que eu ia ter um ataque cardíaco, de verdade, nunca senti aquilo na minha vida. Eu lembro que eu tava com uma jaqueta vermelha, cara, aí meu coração... Eu comecei a suar, me tremer. Falei assim, sou eu. E aí eu levantei a mão bem alto, fui lá na frente e fiz a confissão de fé, né? E a partir daquele momento eu comecei a congregar. Então a minha experiência, né, o meu prazer era buscar o Senhor. E eu queria conhecer mais do Senhor. Eu não queria, um exemplo, estar na igreja porque eu queria uma bênção, ou queria namorar com alguém, ou eu queria receber alguma coisinha que aquele ambiente poderia me proporcionar. Eu queria conhecer mais de Deus. E quanto mais eu buscava, mais Ele se revelava. Então, a partir daquele momento, eu comecei a experimentar o que era uma vida, de fato, em uma frequência sobrenatural. E a partir daquele momento, tudo, de fato, mudou. Né? Tudo, e quando eu digo tudo mesmo. Fisicamente, a minha vida era a mesma. Eu morava no mesmo lugar, eu estudava no mesmo lugar, eu tinha a mesma família, o mesmo saldo bancário. Só que dentro de mim, eu era outro homem. E a graça proporciona isso. Antes de você mudar o seu ambiente, é necessário que você mude a sua essência, a sua identidade. E através dessa mudança, aí sim as coisas por fora vão mudando. Então eu, em tese, estava no mesmo lugar, mas agora eu já era um novo homem. Porque a palavra nos diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, que as coisas velhas já se passaram. Você acha, então, que a gente deve procurar primeiro a Deus do que sair procurando dinheiro? Sim, obviamente. Mulheres, com certeza. Prazeres. Com certeza. O princípio... é a base ali. Eu acredito que o princípio da prosperidade, entenda a prosperidade como uma vida abundante. Não necessariamente como dinheiro. Existem pessoas que têm dinheiro e não são prósperas. Prosperidade é uma vida abundante. E o princípio de uma vida abundante é amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é muito poderoso dentro do aspecto, inclusive, de uma inteligência emocional. Jesus, ele nos ensina que onde estiver o seu tesouro, ali também está seu coração. O lugar que você deposita os seus sentimentos e as suas expectativas vão governar você. Se o seu coração está no seu relacionamento, vai bastar uma discussão para fazer com que todo o seu dia perca o sentido. Você perde a fome, você perde a vontade, a concentração, a performance, porque o seu coração está no seu relacionamento. Se o seu coração está no seu trabalho, vai bastar uma crise no seu trabalho e você vai se desorganizar por completo. Vai chegar em casa diferente, vai ficar abatido, vai perder aquela graça. Por quê? Porque o lugar que está o seu coração governa a sua vida. Quando Jesus ele nos ensina, ele diz, não coloque o seu coração nas coisas que a traça consome, que o ladrão furta e que perece, ele está dizendo o seguinte, sempre que eu coloco o meu coração nas coisas da terra, emocionalmente, eu me torno vulnerável. Porque eu não tenho controle sobre isso. Eu não tenho controle se alguém deixa de me amar. Ou diz que deixou de me amar. Eu não tenho controle se o negócio ele quebra. Ou eu não tenho controle se a empresa manda embora. Mas eu consigo ter controle de depositar o meu coração, as minhas expectativas, as minhas esperanças na presença de Deus. E quando eu coloco o meu coração na presença de Deus, ele está numa frequência em que não haverá essas turbulências. Então, a partir desse momento, a minha vida, ela torna-se uma vida muito mais tranquila. Embora vá ter dores, sofrimentos, etc. Porém, emocionalmente, eu sei que eu estou seguro nos braços de alguém que nunca vai me deixar. Jesus nunca vai terminar comigo. Jesus nunca vai me demitir. Jesus nunca vai me dar um pé. Então, a partir do momento em que eu entendo isso, emocionalmente eu me torno blindado. E a graça, ela me salva. Porque as coisas que eu vou alcançar já não são apenas como meta, são como consequência. É difícil demais, mano. Parece que sim. Mas não. Eu vou te falar, eu tô pensando no peso. É isso? Esse rolê é meio que tipo assim, tudo acaba em graça, entendeu? Nossa, pode acontecer a merda que for, tá tudo bem, tudo acaba em graça. E é isso mesmo. No final tudo vai dar certo. É o ditado que a gente tinha, né? No final tudo vai dar certo. Sim. Se não der certo é porque ainda não é o final. Mas eu tava pensando, era sobre uma outra linha. E realmente não é fácil você acreditar tão fielmente que é sempre assim.
Mas eu pensava, enquanto você falava, no seguinte, que Deus usa as pessoas o tempo todo, né? E cada vez que você fala, eu vejo você sendo uma arte muito grande dele, sabe? Um projeto enorme que ele está conseguindo realizar aqui. A dificuldade que isso é, porque não é simples você conseguir carregar esse fardo, porque é uma missão que poucos conseguem fazer. Sim. Custa tudo. Como que você carrega isso? Custa Como tudo. você se sente? Custa tudo. Custa tudo. É interessante isso, né? Porque quando nós vamos falar de propósito ou chamado, e assim, desde que eu entrei na igreja, o Senhor falou pra mim, eu tenho um chamado na sua vida. Deus sempre falou isso. Através da palavra, através de profecias, através das revelações. Então Deus ele sempre disse a mim que eu tinha um chamado. E olha que coisa poderosa. Eu não tinha recurso na época. Ninguém me conhecia na época. Eu não era uma pessoa relevante. Eu não tinha condições humanas para me tornar quem eu me tornei. Mas havia uma promessa sobre mim. Então quando nós colocamos no altar de Deus todas as coisas, Ele faz por nós muito mais do que aquilo que a gente pensa, do que aquilo que a gente quer. Tem um louvor de uma banda chamada Morada, e eu gosto muito desse louvor, fica inclusive minha indicação a você, e você também que está assistindo, e Para Onde Eu Irei, o nome dessa canção. E ele diz assim, né? E eu me despedi dos meus pais, e eu queimei os meus barcos, e eu afundei meus barcos no cais, queimei as carroças, e ele está dizendo, não tem volta, eu abri mão de tudo por você. E aí ele diz, né, para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Só tenho você, Deus. Então, quando nós abrimos mão de tudo dentro de um plano humano, nós acessamos um plano divino. E aqui existe um segredo que nem todo mundo vai entender. Porque Deus ele oculta essas coisas, às vezes até para os sábios e instruídos, e ele revela aos pequeninos. É entender que as bênçãos de Deus nunca serão maiores do que o Deus das bênçãos. Poxa, Deus ele me colocou num lugar de destaque, isso é abençoado, eu sou grato por isso. E por ser grato por isso, todos os dias eu trabalho. Todos os dias eu faço live. Todos os dias eu respondo caixinha. Todos os dias eu trabalho nos meus outros negócios. Todos os dias eu me dedico. E assim, é todos os dias. Todos os dias eu desfruto, estou com a minha família, com a minha filhinha. Só que muito mais prazeroso do que tudo isso é Ele. É ouvi-lo. É senti-lo. É saber que Ele me escuta e ver que Ele me responde. Então, quando o seu prazer está em encontrá-lo, Ele vai fazer coisas por você que Ele não faz para os outros. Porque um dos caráteres de Deus, para que nossa mente humana e pequena entenda, é que Deus é Pai. Não é assim? Sim. E como Pai, Ele é um Pai muito melhor do que nós. Não é assim? Por isso, dificilmente Ele vai te dar uma coisa que vai te corromper. Isso é o não de Deus. Às vezes você vai falar assim, Senhor, eu quero uma coisa, eu quero... E Deus fala, não. É porque Ele sabe que aquilo ali vai te afastar dele. Eu lembro que quando eu fui buscar minha filha uma vez, eu ia buscar ela na escolinha e eu levava as frutas, eu cortava frutas, e aí a gente voltava comendo, né? Aí chegou uma hora que eu entendi que ela não gostava de voltar de carro, gostava de voltar a pé. Aí eu transformei, levar ela na escola em um cardio. E aí eu lembro que esse dia eu fui buscá-la, e eu levei as frutas, e na hora que ela me viu, eu tava com a fruta na mão. Então ela olhou pra mim e eu tava esperando aquela efusão, aquele abraço, aquela corrida, o brilho no olho. E aí ela esqueceu que eu tava ali e veio correndo pedir a fruta. E aquilo me doeu, cara. O pai, aquilo me doeu. Eu falei assim, poxa, queria tanto um sorriso da minha filha. Aí beleza. Tô voltando pra casa, Deus falou comigo. Você não aprendeu? Como assim, Senhor? Você não aprendeu? Eu falei, desculpa, me explica que nem sempre eu entendo. Às vezes eu entendo a hora. É exatamente assim que eu me sinto. Quando eu abençoo alguém e essa pessoa valoriza muito mais aquilo que eu dei do que aquilo que eu sou. Então, às vezes, quando Deus ele abre portas para nós, a gente fica tão encantado pela porta que foi aberta que a gente esquece de agradecer a porta que abriu essa porta. Às vezes, quando Deus nos abençoa, a gente fica tão encantado com aquilo que Deus nos deu que a gente esquece que Ele é mais importante do que aquilo que Ele... Aquilo que Ele é muito mais importante do que aquilo que Ele faz, do que aquilo que Ele dá. Então, quando você entende isso, você vai buscá-lo para conhecê-lo. E essa busca será maravilhosa, maravilhosa.
E aqui existem umas coisas que talvez as pessoas não entendam, sabe? Muita gente, amigo, sofre por não receber as coisas que quer ou que espera. Mas, poxa, quando você espera a presença de Deus, todas essas coisas, elas perdem um pouco daquela dor. Porque vai acontecer. E se não acontecer é porque o Senhor não queria. Entendeu? Só que, claro, isso só acontece através da experiência de um amor que vai sendo alimentado. E nem sempre foi assim.